E agora na sua rádio UPV você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero fazer uma reflexão, uma menção da palavra de Deus com você, meu irmão, minha irmã, amigos e amigas da palavra de Deus. Que está registrado no livro de Romanos, capítulo 8. Aleluia. Versículo 35 e 36, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha ao matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Meus queridos irmãos, aqui nós vimos esta palavra. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que vem nos fazendo, nos dando força e nos dando uma certa aplicação com as coisas que vai acontecer no futuro. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil. O apóstolo Paulo escreveu esta palavra: Quem nos separará do amor de Cristo? Meus prezados irmãos, esta palavra é uma palavra muito profunda para a gente meditar nela. Quem nos separará do amor de Cristo? Glória a Deus. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Queridos irmãos, o que eu quero dizer com isto? Esta palavra é uma palavra de conforto para nós. Paulo sabia perfeitamente que nos últimos dias, glória a Deus, ia haver muitos problemas dentro da igreja. Aleluia! Há muitas pessoas que se afastam da igreja por mimo das coisas, né? Abandona as pessoas, vira as costas. E que tal, meus queridos, o dia da perseguição da igreja, como os discípulos passaram, como Paulo, João, Pedro, Tiago. Glória a Deus, que foram todo esse pessoal, menos João, mas os outros apóstolos todos foram mortos a fio de espada. Glória a Deus pelo amor do Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou: Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, Deus, principalmente obreiros, homens e mulheres que pregam a palavra, Deus não quer covarde. Deus não tem prazer com pessoas que qualquer coisinha está negando a fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É como ele falou para Gideão. Aleluia! Fala para os teus soldados. Aquele que for tímido, tiver com medo de enfrentar os inimigos. Ou aquele que tiver com saudade da família, assim por diante, e volte para trás. E eles voltaram. Aleluia! Oh, aleluia! Prezados irmãos, Deus não quer homem, pessoas covardes no evangelho dele. Quer homem valente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a perseguição chegar, o pastor, a pessoa que está na frente do trabalho, tem que ser o primeiro a encarar. Aleluia! O perigo. Uma certa ocasião, eu não me esqueço, eu era um menino novo, primeira igreja que eu atendi, sem experiência. E eu abri um trabalho numa determinada cidade, na casa de um homem que ele era desviado, aí voltou para a igreja, pediu culto e eu comecei a fazer nos domingos à tarde, na casa dele. E um certo dia, a esposa dele é uma mulher muito crente, muito fiel. E um certo dia eu cheguei lá, eu só jovens, fazer culto. O único obreiro que eu tinha na época era um rapaz sorteiro. Aleluia, obreiro que
pregava e cantava e que me ajudava a fazer a obra de Deus. E chegando lá, a irmã chorando e disse assim: irmão, é bom o irmão não fazer culto. Aleluia, porque o meu marido está ali na bar bebendo, desviou. E ele falou que na hora do culto, viesse fazer culto aquele, ia vir aqui atropelar tudo, e se resistir, se ele ia matar, tá armado. Eu disse: não, irmã, eu vim para fazer o culto, eu vou fazer. Em nome de Jesus. E se ele vir, botei o rapaz dirigir o culto. Fiquei sentado na porta, no porteiro ali. Tinha uma esquina assim, 100 metros para cima. Ele estava para dentro, num bar, bebendo. Aleluia, eu disse: pode cantar os hinos, dirigir o culto. E os jovens cantaram, fizeram o culto, e eu fiquei na porta e disse assim: quando ele vinha ali, não se preocupe, fique tranquilo, só ore, que eu vou encontrar lá no terreiro. Se ele me derrubar, daí vocês podem correr. Mas enquanto eu estiver em pé, não precisa, aleluia, se preocupar. Porque eu tinha certeza do Deus que eu sempre servi. Undarai, Sirimicomanaya. Glória a Deus, aleluia. Deus não tem prazer em homem covarde. Se Deus nos chamou, irmão, é que nem disse aqui Paulo: pelo amor de Cristo, somos reputados à morte todos os dias. Aleluia. E Deus precisa de homens e mulheres assim valentes. Deus não tem prazer em covarde. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem gente que prega bonito, resplandece no púlpito, brilha. Mas na hora de dizer que realmente ele é um soldado de Cristo, ele nega Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Se você aceitou o jugo de ser um pregador, de ser um pastor, um obreiro, um missionário, fique sabendo que tem problemas te esperando na frente. E que nós precisamos estar revestidos da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus não tem prazer com o homem covarde. Deus não tem prazer com quem se distancia, se afasta. Aleluia. O primeiro a negar Cristo. Nós estamos vendo a situação do nosso Brasil como está indo. As perseguições muito breve começará. Aleluia. E eu quero ver onde está os verdadeiros obreiros, os verdadeiros soldados de Cristo que foram alistados para esta guerra. Glória a Deus, aleluia. Uma certa ocasião, aleluia, um homem veio destruir o culto onde o meu irmão congregava. E o meu irmão atacou o homem lá e, aleluia, não deixou ele entrar. E os dois estão na frente do trabalho, os dois obreiros, saíram para a porta do fundo e desapareceram. Aonde está, irmão, o homem que tem chamado de Deus para enfrentar, para defender as suas ovelhas? Porque o rebanho tem muita confiança no seu pastor. Sabe que o seu pastor está ali para defender em todo sentido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vê o pastor correr, a Bíblia diz que esse tipo de gente não é pastor, é mercenário. Quando vê o lobo destruindo as ovelhas, ele foge e deixa as ovelhas perecer. Mas Deus quer verdadeiro pastor. Glória a Deus, aleluia. O verdadeiro pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. Isto Jesus falou dele, mas eu também faço uma reflexão com nós nos nossos últimos dias. Glória a Deus. O verdadeiro pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se entrega até a morte se for necessário. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse homem que eu falei, fiz o culto, preguei a palavra aquela tarde e vim embora fazer o culto à noite na igreja. E falei com o meu supervisor, meu pastor, e ele disse assim: então vai lá, irmão, um dia da semana e fale com ele. Na segunda-feira eu embarquei para lá, que era em outra cidade, outro município. E chegando lá cedinho, 7 horas da manhã, encostei lá na casa dele, o homem tomando chimarrão para o fogão com a irmã. E eu cheguei, saudei com a paz do Senhor, entrei para dentro, tomei chimarrão com ele, tomei café com ele. Aleluia, depois eu falei para ele,
que tinha que falar e embarquei no ônibus e vim embora e nunca mais vi aquele homem. Prezados irmãos, Deus não quer homem que ande se acovardando. Nós temos que encarar a realidade. Para isso Deus nos chamou. Aleluia. E se alguns estão me escutando, que é muito tímido, miserável, não assuma a responsabilidade perante a obra de Deus. Não assuma, diga para o teu pastor, eu não quero saber disso. Quero só congregar. Aleluia. Porque é muito melhor do que ter um homem covarde na frente do trabalho. Aleluia. Não sei por que eu estou falando isso, mas a verdade é esta. Glória a Deus. Aqui Paulo falou, nós somos reputados como ovelha todo dia ao matadouro. Aleluia. Aqui na terra, irmão, não espera boas coisas para nós, o povo de Deus não. A nossa esperança está no céu. Aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, se me fala menor, está escrito que Deus limpará seus olhos toda lágrima. O versículo 12, me lembro, bem certo. Aleluia, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aquele dia, irmão, que nós chegar lá no céu, vamos ser consolados. Deus vai enxugar nossas lágrimas. Glória a Deus, aleluia. Prezados irmãos, por que eu estou falando isto? Eu fiz uma guerra, Deus começou, eu estava lendo a Bíblia, essa madrugada eu orava, Deus falava muito comigo. E eu lendo a Bíblia, Deus me falando para mim, fazer menção dessa palavra, e eu não queria. E Deus disse, não, você vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Meus prezados irmãos, aleluia. Jesus Cristo está voltando a buscar a sua igreja. A Bíblia diz lá no Apocalipse que os que morreram por o amor do Evangelho, como foram os discípulos e muitos profetas, homens de Deus, até pastor mesmo, que eu conheci em Londrina, aleluia, através do rádio, um pastor muito abençoado por Deus, que tinha programa na Difusora de Londrina, aleluia, aleluia. Aquele homem foi, quando saiu da rádio, os bandidos esperavam ele por lá de fora da rádio. Quando ele saiu da rádio, que fazia o programa à noite, sequestraram aquele homem de Deus, levaram fora da cidade e o mataram. Glória a Deus. Mas era um verdadeiro homem de Deus. Suricandarai, saramandarabassuricandarabassaia. E a Bíblia diz, irmão, glória a Deus, lá em Apocalipse, que debaixo dos altares estão almas daqueles que morreram pelo amor do Evangelho de Cristo, dizendo, Senhor, até quando vai para vingar o nosso sangue dos que moram, que habitam na terra? Glória a Deus, aleluia. E o Espírito do Senhor diz para eles assim, calma, repousai, porque ainda não se cumpriu o número dos que há de morrer pelo amor do Evangelho. Pesados irmãos, uricandarai, saramandarabassuricandarabassaia. Queridos irmãos, aleluia, fique sabendo que nós não estamos livres. Glória a Deus, em qualquer instante nós ser mortos pela mão de um bandido, pela mão de um malfeitor. Glória a Deus pelo amor do Evangelho de Cristo. Eu quero dizer aos irmãos, a igreja de Cristo, os obreiros, aleluia, que Deus ainda não se cumpriu os que há de morrer pelo amor do Evangelho de Cristo. Você quer ser um pregador? Fique sabendo desta palavra. Ramandarai, siribicomanai. Eu não sei, meus queridos irmãos. Eu não sei. Aleluia. Que jeito que Jesus vai me chamar para estar com Ele na glória. Mas não me interessa. O que interessa é que eu tenho Cristo comigo no meu coração. Glória a Deus. E se um dia meu corpo tombar na terra, a minha alma triunfará a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Faz mais de 53 anos que eu prego o Evangelho, que eu levo a mensagem. E muitas vezes, aleluia, eu quero recuar, mas o Espírito Santo diz para mim que não, que eu devo continuar levando esta palavra. Muita gente eu sei que talvez nem escuta, ou quando escuta não
não presta atenção na palavra de Deus. Mas, irmãos, na minha simplicidade, Deus tem colocado no meu coração esta chama ardente. Glória a Deus, aleluia. Aricandarai, siribicomanaya. Eu sinto a glória de Deus presente comigo. Aleluia. Meus queridos irmãos, Uricandarai, Saramandaribicomanaya. Meus queridos, hoje é o último dia do mês de julho de 2026. Amanhã é mês de agosto. Aleluia. Meus prezados irmãos, vamos agradecer a Deus por esse ano, por esse mês que passou. Eu tenho um santo costume de todo mês que passa eu agradeço a Deus e recebo o próximo mês. E peço a Deus, Senhor, eu quero esse mês cheio de paz, saúde, bênção, prosperidade, alegria, saúde e assim por diante. Aleluia. Oh, aleluia, devemos agradecer a Deus, irmãos, a cada dia, a cada momento da nossa vida que passemos. Aleluia. Eu sei que tem gente que não gosta da minha pregação, da minha mensagem, mas eu, irmãos, estou fazendo aquilo que Deus me ordenou a fazer. Fique ciente disso, aleluia. Deus que me mandou fazer esta mensagem, pregar esta mensagem. É Deus que me manda fazer essas lives, irmãos. Fazer esta mensagem, enviar para os meus irmãos, para as pessoas que precisam de ouvir esta palavra. Meus queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Você quer fazer um concerto com o teu Deus nesse momento? Eu quero orar por ti. Você quer aceitar Cristo como teu Salvador? Eu quero orar por ti. Quer reconciliar com Cristo? Eu quero orar por ti. Glória a Deus. Uricandarai, saramanta, cafassumaraiá. Faça a tua decisão, tome a tua decisão enquanto tem tempo, meu querido, minha querida irmã. Aleluia. Eu quero orar por você neste momento. Você que quer agradecer a Deus por tudo que Deus fez por ti, agradeça a Deus neste momento. Oremos neste momento. Põe a tua mão em cima da tua enfermidade, do teu problema, se é na cabeça, onde for. Aleluia, Jesus Cristo, nesta manhã, está pronto a ouvir você, atender você com emergência. Aleluia, oremos, meus queridos irmãos. Grande Deus, maravilhoso Pai, eu adoro a Ti, Senhor, nesse momento, por esta oportunidade, por esta mensagem que Tu mandaste eu fazer, meu Pai. Obrigado. Obrigado, Deus, agora este irmão, esta pessoa que está te aceitando como o Salvador da sua alma, esta pessoa que está reconciliando contigo, Senhor, e com a tua igreja. Pai, este irmão, esta irmã, esta pessoa que é crente, mas está fazendo um concerto com você ainda mais, Pai. Ajuda de vitória. Oh, meu Senhor, coloque as tuas mãos sobre os que estão enfermos de saúde para a tua glória. Sim, meu Deus, eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Não esqueça as palavras que disse: amai o vosso inimigo e orai por quem vos persegue.